tarde. Então, a gente vai dar início à nossa resolução da atividade complementar. Associação de geradores. As figuras ilustram duas pilhas ideais associadas em série. Primeiro, o arranjo. E em paralelo, que é o segundo arranjo, não? Primeiro em série, segundo paralelo. Supondo que as pilhas sejam idênticas, assine a alternativa correta. Ambos os arranjos fornecem a mesma tensão? Não. O primeiro arranjo fornece o dobro da tensão que é o segundo. Porque vocês lembrando, né, que em paralelo sempre é o inverso, né? Um sobre fulano, um sobre cicrano. Enquanto a em série é só somando, não tem que dividir nada. O primeiro arranjo fornece uma tensão maior que o segundo? Óbvio, tensão bem maior, porque é em série. Se ligarmos o voltímetro ao terminar do segundo arranjo, ele indicará uma diferença de potencial nula? Não, ele indicará a diferença de potencial igual ao valor de cada pilha. Ambos os arranjos, o série e o paralelo, quando ligados ao mesmo resistor, fornecem a mesma corrente? Não, no primeiro a corrente é maior, a tensão no primeiro é maior, sendo que a corrente será também bem maior. Se ligarmos um voltímetro nos terminais do primeiro arranjo, ele indicará uma diferença de potencial nula? Não. Se uma das pilhas estivesse conectada com a polaridade invertida, a diferença de potencial seria nula. Mas ele está citando a questão do primeiro arranjo. O primeiro arranjo não é em paralelo, só se fosse em paralelo. O primeiro arranjo é em série. Então, aqui está uma observação, né? Ao ligar duas fontes em série, a tensão fornecida pelo arranjo será a soma das tensões. É óbvio, né? Porque ele está em série. E duas fontes iguais ligadas em paralelo fornecem a mesma tensão que apenas uma delas. 10 geradores elétricos idênticos de forças eletromotrizes igual a 10 volts são associados em paralelo. Em relação a essa associação, podemos afirmar que... Então, em relação a essa associação, podemos afirmar que a força eletromotriz equivalente da associação desses geradores também é de 10 volts. Por quê? A associação de geradores elétricos em paralelo resulta em um gerador equivalente de menor resistência elétrica. Porém, o mesmo valor da força eletromotriz. Se a força eletromotriz é 10 volts, obviamente, né, que na associação, né, na associação em paralelo, a associação equivalente também será, para a força eletromotriz, será também de 10 volts. 4 pilhas elétricas de 1,5 volts cada, uma são associadas em série. Assinale a alternativa que apresenta o valor da tensão elétrica produzida pela associação dessas pilhas. Aí, quando os geradores são associados em série, soma-se os valores de suas tensões, né? Então, se é 1,5, só são 4 geradores, 4 pilhas, né? 4 geradores, então 1,5, então soma essas 4 com o valor de 1,5, que corresponde a 6 volts. Alternativa, bola. 2 geradores elétricos de tensão igual a 10 volts e de resistência interna igual a 2 ohm cada são associados em série. Hoje, se são associados em série, gente, obviamente, né? Se são os geradores, soma as suas tensões, 10 mais 10 que são 20, consequentemente, soma também as suas resistências internas, 2 mais 2 que são 4. Então, alternativa também casa, 20 volts e 4 ohm. O circuito elétrico abaixo é formado por uma associação mista de resistores e um gerador elétrico de resistência interna de 20 ohm e FEM de 12.
resistência interna de 2 e FEM de 12, sendo que tem seus resistores 6 e 3. Calcule a corrente. Então, primeiramente, gente, é preciso encontrar a resistência equivalente, né? Antes. Para isso, precisa separar o circuito. O circuito em malhas, né? Se ele está paralelo, misto. E calcular a resistência equivalente deles. Então, aqui nesse circuito, como esses dois estão em paralelo, posso trabalhar com o inverso, né? Que é 3 e 6. 1 sobre 6 mais 1 sobre 3, que dá exatamente 18 por 9, né? Trabalha o cruz credo 6 e o 3, que dá 3 mais 6 sobre 18, que 18, que, né, faz o inverso, 3 mais 6 dá 9, 9 sobre 18, aí no final tem que inverter, porque é o inverso, então 18 por 9 dá 2 ohm, né? 2 ohm. Só porque é 2 ohm, você soma com esse mais 2 ohm, porque ele formou um circuito em série, que dá justamente 4. Então, a gente já encontrou a resistência 4. Como que eu vou encontrar essa corrente? Primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. U é 12, não é isso? Que é a FEM, tá bem aqui? DDP. 12. Resistência equivalente que a gente encontrou bem aqui, né? Ao associar esse circuito, 4, fez a corrente. 12 por 4, 3 ampere. Certo? Então, a sexta questão. O circuito elétrico abaixo é formado por uma associação mista de resistores e um gerador elétrico de resistência interna igual a resistência interna de 3 e a FEM de 64. Calcule o valor dessa corrente e o seu rendimento. Gente, essa questão bem aqui, eu vou gravar ela separada, porque ela é bem maior de se calcular, tá bom? Então, eu vou postar ela separada para vocês, explicando, tá? Porque o circuito se torna bem maior. Mas vocês estudaram lá, associação de resistores é o mesmo passo, né? Paralelo, o inverso, paralelo vai formar uma em série, com 3 e 1. Desse em série vai formar outro paralelo com esses 6 aqui. Então, obviamente, no final das contas, você vai ter que somar, sendo que essa resistência interna também entra no final, viu? Em série, ele entra, porque é um gerador, então possui essa resistência interna, ok? Então, eu vou mostrar para vocês em outro vídeo somente ela. Sétima. 5 geradores, cada um de FEM igual a 4,5 volts e corrente de curto-circuito igual a 0,5 ampere. São associadas em paralelo. A FEM, a resistência interna do gerador equivalente, tem valores respectivos a. Então, quer saber a FEM, a resistência interna. Então, no curto-circuito, a diferença de potenciais determinada do gerador é igual a 0. Se a diferença de potencial é igual a 0, né? Obviamente que é o U, que é a DDP. Então, DDP é igual a 0, porque é um curto-circuito. A FEM, a questão já deu foi 4,5 volts, sendo que a corrente também ele deu que foi 0,5. Está querendo que a resistência interna. A FEM, né? A FEM ele já deu que foi 4,5, né? Então, obviamente, 4,5 já será a FEM. Agora vamos calcular só a resistência interna. Então, para calcular a resistência interna, vou utilizar a equação do gerador. U é igual a FEM menos R vezes I. DDP é 0. A FEM é 4,5. Resistência interna que está querendo. E a corrente 0,5. Né? Então, R vezes 0,5 igual a 4,5. E 4,5 dividido por 0,5 é igual a 9 ohm. Só porque ele deu a quantidade de geradores, que foi 5 geradores. Então, 5 geradores. Então, resistência interna sobre o número de geradores, que é igual a
1,8 ohm, tá? Estudem, dê uma olhadinha no livro, de vocês têm muito mais informação, ok? E eu agradeço por tudo, estude até segunda-feira, que será a nossa avaliação. Beijo, até a próxima.